Você canta, você ora, você frequenta cultos, você até posta versículos, mas tem um erro silencioso, escondido no meio da sua rotina espiritual, que pode estar arrancando sua salvação bem debaixo dos seus olhos. E o mais assustador, ele é comum. Tão comum que a maioria das igrejas nem fala mais sobre ele. Virou parte da cultura cristã, virou normal, virou humano e, por isso, virou mortal. Não é um vício escandaloso, não é um adultério explícito, não é rebeldia visível, é um pecado que se veste de rotina, que se camufla de sinceridade, que se apresenta como opinião, mas é desobediência, como personalidade forte, mas é soberba, como foco em si mesmo, mas é idolatria interior. Esse erro faz a pessoa continuar dentro da igreja, mas espiritualmente fora do reino. Continua participando das coisas de Deus, mas longe do coração de Deus. É o tipo de pecado que não expulsa você do templo, mas expulsa o espírito do seu templo interior. E o que mais dói é que você pode até se sentir seguro. Pode dizer para si mesmo: eu sei que tenho minhas falhas, mas eu tô firme. Eu continuo crendo. Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece. E é exatamente isso que assusta. Porque o que te condena não é só o erro em si, é o fato de não enxergar mais que é pecado. É justificar o que Deus condenou. É se acostumar com o que o Espírito já te mostrou que precisava ser abandonado. É por isso que Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E eu direi: nunca vos conheci. Eles sabiam o nome dele, falavam dele, faziam obras em nome dele, mas estavam perdidos. Não é sobre o que você faz no culto, é sobre o que você alimenta no secreto, é sobre o que você recusa entregar, sobre aquele hábito que você diz que vai largar na hora certa, mas nunca larga, aquela atitude que você sabe que entristece o céu, mas ainda assim repete. Esse erro não grita, ele sussurra. E justamente por isso, conduz milhões ao inferno em silêncio. Ele cria a sensação de que você está firme, quando, na verdade, você já se desviou por dentro. E talvez você esteja vivendo exatamente assim, dentro da igreja, mas fora da vontade de Deus. Esse pecado é traiçoeiro, porque ele não destrói de uma vez. Ele vai matando a sua sensibilidade espiritual aos poucos. Você vai parando de chorar na presença de Deus. Vai ficando insensível ao que antes te quebrava. Vai ouvindo pregações fortes e dizendo: é para fulano. Vai vivendo dia após dia, com a alma endurecida, mas o corpo ainda dentro do templo. Ele não grita, ele não aparece. Ele sussurra dentro de você que tá tudo bem, mesmo quando o espírito já se retirou. E sabe o pior? Você continua fazendo tudo certo. Continua cantando, continua orando, continua servindo no ministério. Mas a chama apagou. Você ainda fala de Deus, mas já não escuta mais a voz dele. Você ainda se move no culto, mas já não sente mais o mover dentro de você. Esse erro, esse pecado, esse vírus espiritual vai contaminando sua fé com uma mentira disfarçada de estabilidade. Você acha que está maduro, mas só ficou indiferente. Você chama de discernimento, mas é só julgamento dos outros. Você chama de autoridade, mas é só orgulho. Você chama de opinião, mas é rebelião disfarçada. Esse pecado tem raízes profundas. Ele nasce do ego, cresce com a vaidade e se fortalece com a comparação entre irmãos. Ele faz você se sentir melhor que os outros. Faz você medir espiritualidade pelo tanto que alguém prega, canta ou aparece. Faz você começar a ver pecado em todo mundo, menos em você. Você começa a se ofender com facilidade, a guardar mágoas, a se afastar em silêncio, a desejar holofotes, mas recusar cruzes. Esse pecado te rouba do céu, porque ele mata o que é mais precioso para Deus, o coração quebrantado. E sem quebrantamento não há arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Você pode até se batizar, jejuar, falar em línguas, mas se esse veneno continuar dentro de você, nada disso te levará para a eternidade. Porque Deus não pesa obras, Deus pesa corações.
E tem muito coração pesado de soberba, cheio de disputa, cheio de rancor, cheio de si mesmo, dizendo Senhor, Senhor, mas já reprovado diante do céu. Esse pecado é sutil porque ele se veste de fé. Ele fala a linguagem do reino, mas carrega a lógica do inferno. Ele se expressa com frases como: eu tenho que falar a verdade. Eu sou assim mesmo, não passo a mão na cabeça de ninguém. Deus me usa assim. Eu sou direto, não sou de mimimi. Mas por trás dessas palavras, muitas vezes, está um espírito ferido, soberbo e endurecido. Um coração que já se fechou para o quebrantamento, mas se alimenta da crítica, da comparação e da falsa autoridade. Esse pecado faz você se achar defensor da santidade, mas ser um acusador disfarçado faz você se sentir o mais forte. Mas por dentro está morto, sem lágrimas, sem misericórdia, sem compaixão. Você não se alegra mais com o arrependimento do outro. Você se incomoda quando alguém é restaurado. Você desconfia de todo mundo, menos de si mesmo. E o mais perigoso, você usa a Bíblia como espada contra os outros, mas nunca como espelho para si mesmo. Esse é o tipo de pessoa que se torna intocável dentro da igreja. Não aceita correção, não ouve ninguém. Acha que só Deus pode falar com ela, mas quando Deus tenta falar, ela também não ouve. Esse pecado transforma a fé viva em religião mecânica e o amor por Jesus em apego ao próprio status espiritual. Você já viu gente assim? Gente que sabe muito, que cita versículos com facilidade, que fala bonito, que até impressiona, mas no fundo carrega um espírito duro, frio, seco. São aqueles que preferem estar certos a estar santos, preferem vencer discussões a vencer a si mesmos. E aos poucos vão morrendo por dentro, vão perdendo a voz do espírito, vão servindo no automático, vão se afastando de tudo que não gira em torno deles, até que, mesmo dentro da igreja, estão completamente desviados do coração de Deus. E o mais triste é que eles acham que estão firmes, acham que são os poucos fiéis, acham que são os que não se corrompem, mas na verdade já foram tomados por um orgulho que Deus resiste. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Esse pecado que parece pequeno é na verdade um roubo de graça, um bloqueio entre você e o céu, uma raiz de altivez disfarçada de zelo. E enquanto ele não for confessado, ele vai te afastar cada vez mais da presença. Chegou a hora da verdade, de colocar nome nesse pecado que tem destruído vidas dentro da igreja sem que as pessoas percebam. Esse pecado tem um nome simples, mas seu impacto é devastador. Ele é tão antigo quanto o próprio céu, tão perigoso que foi a causa da queda de anjos, tão sutil que sempre se apresenta como algo normal, até mesmo necessário. Esse pecado é o orgulho espiritual. Sim, orgulho, mas não qualquer orgulho. Um orgulho disfarçado de fé. Um orgulho que se veste de santidade, que se disfarça de zelo, que se esconde atrás de conhecimento bíblico, que se mascara com um discurso inflamado e até com orações. O orgulho espiritual é uma armadilha mortal. Ele faz você pensar que está no caminho certo, quando na verdade está andando para o abismo. Lembre-se da história de Lúcifer, o anjo mais brilhante, o querubim ungido. Ele se exaltou acima de Deus por causa do orgulho. Ele quis ser igual ao Altíssimo, e por causa disso, foi lançado fora dos céus. Esse mesmo orgulho que fez o mais belo dos anjos cair, é o que tem feito muitos crentes caírem hoje. Ele entra sorrateiro no coração e planta uma semente que cresce com o tempo. Eu sei mais que você. Eu sou melhor do que aquele. Eu não preciso de conselho. Eu tenho a verdade. E essa semente se transforma em muro. Muro de resistência à correção, ao amor, à humildade. O orgulho espiritual fecha portas que só a humildade poderia abrir. Ele é a raiz de muitos pecados. A rejeição do arrependimento, a dureza de coração, a crítica implacável, a divisão entre irmãos. E pior, ele impede a ação do Espírito Santo, que só habita onde há humildade. A Bíblia adverte: antes da queda,
O coração do homem se exalta, mas a humildade precede a honra. Provérbios 18:12. Enquanto o orgulho espiritual crescer, você pode até parecer firme, mas está prestes a cair. Quantos líderes, quantos cristãos fiéis foram derrubados pelo orgulho? Quantas igrejas já foram destruídas por divisões, nascidas desse pecado? E tudo isso acontece porque ninguém quis confessar. Porque ninguém quis reconhecer que o orgulho espiritual é o veneno mais mortal da alma. É hora de abrir os olhos, de tirar a máscara, de se humilhar, de entregar tudo nas mãos de Deus. Porque só assim, você vai se libertar desse pecado que te afasta da salvação. O orgulho espiritual não é um pecado invisível. Ele deixa marcas profundas na sua vida, mesmo que você tente esconder. Ele corrompe seu relacionamento com Deus. Você pode estar na igreja todos os domingos, mas seu coração está longe. Você ora com palavras decoradas, mas sua alma não se abre. Você prega, mas falta unção. Você participa, mas não se transforma. Porque o orgulho espiritual cria uma barreira invisível entre você e o Espírito Santo. É como se uma nuvem escura pairasse sobre seu altar interior, bloqueando a presença viva de Deus. Além disso, ele destrói seus relacionamentos. A soberba cria conflitos. Você começa a julgar irmãos com rigidez, afasta pessoas que poderiam edificar sua fé e até cria divisões dentro da igreja. Esse pecado leva à solidão espiritual. Você se isola, achando que sabe tudo, mas perde a comunhão genuína que fortalece a caminhada. E pior, ele afasta a salvação. Porque a Bíblia é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Se você permanecer nesse orgulho, estará se opondo diretamente a Deus. E ninguém que está em oposição a Deus pode herdar o reino. Esse é o perigo real. Você pode até estar dentro da igreja, mas se o orgulho dominar, estará fora da graça. Você pode fazer obras, participar de cultos, mas se não houver humildade e arrependimento, a porta do céu permanece fechada. O orgulho espiritual é um abismo silencioso. Ele não faz barulho, não chama a atenção, mas suga sua vida espiritual até o fim. E muitos que pareciam tão firmes acabaram caindo porque não reconheceram esse pecado a tempo. A boa notícia? Não é tarde para mudar. Deus oferece graça, perdão e transformação para quem se humilha de verdade. Mas isso exige coragem, exige quebrantamento, exige abandonar a máscara do orgulho e aceitar a verdade que liberta. Vencer o orgulho espiritual não é tarefa fácil. Ele se entranhou no seu coração. Virou hábito, virou identidade. Mas a boa notícia é que Deus quer libertar você. Ele não quer que você viva na prisão do orgulho. Ele quer que você seja livre, humilde, quebrantado. O primeiro passo é reconhecer, dizer a si mesmo a verdade que dói. Eu tenho orgulho, eu preciso mudar. Isso não é vergonha, é coragem. Coragem de olhar para dentro. Coragem de aceitar que não sabe tudo. Coragem de se humilhar diante do Senhor. Depois, é preciso buscar o arrependimento verdadeiro. Não aquele que diz me desculpa só com os lábios, mas aquele que transforma o coração. Ore com sinceridade. Chore se for preciso. Peça a Deus que quebre sua alma, que remova todo sentimento de superioridade, que faça você depender dele e só dele. Também é fundamental abrir espaço para a correção. Não fuja dos conselhos. Não rejeite a disciplina. Não se feche para o que o Espírito Santo pode estar falando através de irmãos. A humildade cresce quando você aceita que é falho, mas é amado, e que Deus quer usar suas falhas para o seu propósito. Além disso, você precisa cultivar a comunhão diária com Deus. Ler a palavra não como obrigação, mas como encontro. Orar não como rotina, mas como vida. Buscar o Espírito Santo não como título, mas como necessidade. Quando você faz isso, o orgulho começa a perder terreno. A presença de Deus volta a inundar seu coração.
O fogo do Espírito renasce, e a transformação se torna visível. Você se torna mais paciente, mais amoroso, mais disposto a servir. Você para de olhar para os erros dos outros e começa a cuidar do seu próprio coração. É um processo. Não acontece da noite para o dia, mas cada passo em direção à humildade é um passo para a vida eterna. Lembre-se, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você decidir trilhar esse caminho, estará abrindo a porta para um novo recomeço. Um recomeço com Deus, com os irmãos e consigo mesmo. Mesmo depois de tomar a decisão de abandonar o orgulho espiritual, é preciso estar atento, porque esse pecado é astuto. Ele não desiste fácil. Ele vai tentar voltar, ele se disfarça de justificativa. Eu só estou me defendendo. Eu não posso aceitar ser pisado. Eu tenho que manter minha integridade. Ele se esconde na irritação. Quando alguém te corrige, você sente raiva imediata. Quer rebater com palavras afiadas. Quer provar que está certo. Ele aparece na comparação constante. Você se vê melhor que os outros. Você mede espiritualidade pelos títulos, pelas obras, pela aparência. Ele se infiltra no julgamento impiedoso. Você critica, condena e não perdoa. Você esquece que todos somos falhos. E quando você perceber que está pensando assim, é hora de agir rápido. Reconhecer que o orgulho quer dominar de novo. Pedir perdão. Buscar quebrantamento. Porque quem vive na humildade não se justifica, não se defende com armas espirituais, mas se entrega completamente à vontade de Deus. Humildade é aprender a dizer: eu errei. Me corrige, por favor. Eu preciso crescer. É ser livre do peso de sempre provar que está certo. A humildade é o solo onde o Espírito Santo floresce. É o caminho que conduz à presença viva de Deus. E quando você permanece firme nela, mesmo diante de provações e críticas, você está caminhando para a verdadeira liberdade. Mas, se abrir espaço para o orgulho retornar, você estará abrindo mão da graça que sustenta a vida eterna. Lembre-se, o combate é constante, mas a vitória é certa para quem permanece humilde. Na última parte, vamos concluir com um chamado poderoso para a rendição final e um convite para viver essa nova vida em plenitude. Agora chegou o momento mais importante, o momento em que você decide para sempre. Você pode continuar vivendo com esse orgulho espiritual escondido, alimentando uma fé vazia, uma religião sem poder, uma aparência sem essência, ou pode decidir se render de verdade. Não apenas com palavras, mas com o coração aberto, quebrantado, pronto para mudar. Jesus não quer sua aparência. Ele não quer suas obras vazias. Ele quer sua alma. Quer o seu verdadeiro arrependimento. Quer o seu coração humilhado. Não importa o quanto você já errou. Não importa quantas vezes você tenha se afastado. Deus está pronto para receber você, para limpar suas mãos sujas, para restaurar sua vida. Mas você precisa escolher. Escolher o caminho estreito da humildade. Escolher deixar o orgulho morrer. Escolher viver para Deus de verdade. Essa escolha é mais do que uma decisão espiritual. É a diferença entre a vida e a morte eterna, entre a glória do céu e a condenação do inferno. Não deixe para depois. Não adie essa decisão para um dia, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Feche os olhos, fale com Deus, abra seu coração. Deixe que Ele faça o que só Ele pode fazer, transformar você de dentro para fora. Quando você se render, a verdadeira liberdade vai nascer, o verdadeiro amor vai fluir, a verdadeira fé vai crescer, e você vai experimentar o céu aqui na terra. Porque Deus habita onde há humildade, onde há um coração quebrantado. Não tema a humildade. Ela é a chave para abrir as portas do reino. Ela é o caminho que Jesus mesmo trilhou. E quando você seguir por esse caminho, ninguém, nada, jamais poderá te separar do amor de Deus. Que essa decisão seja sua hoje, que o orgulho seja enterrado para sempre, e que a vida verdadeira comece.